Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de bondade, nós pedimos a vossa graça, a vossa proteção, para que seja junto conosco neste momento de encontro, também de trabalho para o vosso reino. Pedimos a intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Pai de bondade, nos proteja, nos fortaleça na nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, pessoal, hoje, dia 29 de agosto, né, eu vou falar com vocês sobre esse encontro sobre a ordenação que a gente vai ter lá, a minha ordenação presbiteral, em outubro. Vou explicar para você de onde vem esse material e como que eu acredito que possa ser utilizado por nós aqui na nossa paróquia Santa Teresinha. Como eu gostaria ordenado na paróquia da Perpétuo Socorro da Neva, num trabalho feito com o SAV da paróquia, eles desenvolveram para esse último final de semana do mês de agosto, esse material que viria a ser aplicado nas catequeses de todas as turmas, né? Em vista de finalizar o mês de agosto, que é o mês das vocações, e também já em preparação para a ordenação. Eu encaminhei esse material para o Adriano e para a Kelly mais no início do mês, né? E eles entenderam que seria bom a gente fazer essa encontro hoje em cima desse material e aplicar isso mais à frente, mais próximo da ordenação, né? Então, eu acredito que no último final de semana de setembro. Como lá no último final de semana de setembro talvez esteja bem apurado para eu poder falar sobre esse material, embora ele seja bem tranquilo, bem didático, né? Eu decidimos por fazer já, né? Por mais que o mês vocacional está terminando, mas lá em outubro nós teremos esse fato que vai movimentar um pouco a nossa paróquia também, né? Não só a paróquia, mas também a diocese como um todo, que são 3 ordenações, e por isso nós trouxemos esse material que vocês possam usar, tá certo? Quem conseguir abrir o arquivo, pode só abrir o arquivo, não precisa ficar acompanhando eu por vídeo aí, que eu vou ler o arquivo e vou explicando aos pouquinhos aquilo que a gente precisa fazer, tá certo? Então, lá no arquivo, qual que é o objetivo desse material? Primeiro, né, é falar sobre as vocações, né, no Brasil, dedicado ao mês de agosto, embora nosso a gente vai fazer isso mais no final de setembro, né, e ensinar que existem na igreja várias vocações, não só a vocação presbiteral, né, e a vocação religiosa, que muitas vezes fica se resumindo a parte praticamente nisso, né? Então, mas mostrar que existem outras vocações, né? A familiar, a presbiteral, a consagrada, também a vocação do leigo, e dependendo do mês de setembro, existe, mês de agosto, existe também voltado ao leigo, né? E fazer entender que a vocação é um chamado de Deus, ou seja, a vocação não se resume somente no exercício do ministério ordenado ou no exercício do ministério consagrado. Mas a vocação é todo um chamado que vai aos poucos se desenvolvendo na vida da pessoa. Nós somos chamados à vida, somos chamados a ser cristão, somos chamados à santidade, e dentro desse chamado de santidade, nós somos chamados a uma vocação específica. Cada um de nós é chamado a uma vocação, exercer dentro desse chamado à santidade, uma vocação específica, né? A maior parte de vocês é chamado à vocação matrimonial, né? Ou seja, o seu esposo, sua esposa, você busca a cada dia realizar o processo de santidade junto à sua família. Então, esse é o objetivo maior desse material, né? E dentro desse material existem 2 dinâmicas que farão com que nós possamos aplicar isso dentro da nossa turma de catequese. Como a maior parte das turmas de catequese não é tão grande, né? Eu acredito que vai ficar bem tranquilo de se fazer. Então, primeira dinâmica, eu vou ler ali, lá no material. Um cartaz com o desenho de uma árvore. Essa desenho de uma árvore, né, deve ser dividido em partes. As raízes, uma parte com o tronco da árvore
E daí, a parte de cima, que seriam a copa ou os galhos da árvore, seriam 4 pedaços, né? 4 galhos de árvores diferentes, né? Fichas com o nome de cada uma das vocações. Então, dentro de uma pequena ficha, você vai escrever as 4 vocações: a matrimonial, a sacerdotal, a consagrada religiosa e a do leigo. Se você quiser abrir esse leque um pouquinho mais para uma quinta, no sentido da vocação específica para o, o catequista, né, você pode fazer também. Estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Então, tá, beleza. Então, vamos continuando. E daí o desenvolvimento disso, né? O catequista irá explicar para os catequizandos que no Brasil existe um mês dedicado às vocações, que é o mês de agosto, né? Então, como disse para vocês, parece estar atrasado, porque isso aqui a gente decidiu por aplicar a próxima ordenação. E para celebrar a vocação no mês das vocações, é dedicado um final de semana para cada vocação específica, né? Dentro desse material ligado à vocação, existe essa perspectiva de separar as vocações em vista do serviço que ela presta à igreja. A palavra vocação vem do verbo vocare, quer dizer chamado. Por isso que eu dizia que nós somos chamados à vida, chamados à santidade, chamados a ser cristãos. Todo esse chamado não é somente uma vocação, um chamado específico a um serviço. Deus, no seu infinito amor, chamou a cada um de nós à vida. Quando nós falarmos do chamado à vida, onde parte toda a nossa existência, né? Aí nós colocaremos ou em cima da carteira, ou no quadro, no local, um pedaço de papel com as raízes. Porque de onde brota a nossa primeira vocação, né? Onde está as raízes da nossa vocação? Está em Deus. Quando Deus nos chama à vida, ali começa o exercício da nossa germinação enquanto cristão. Por isso, né? A primeira momento vai ser de colocar as raízes, o chamado de Deus à vida. O ser humano, que assim como a planta se desenvolve na terra, né? Esse primeiro chamado à vida. Então, quando colocarmos as raízes, falaremos desse chamado. Deus, em algum momento, por meio do auxílio da junção dos nossos pais, nos chamou à vida. A gente pode até falar isso para os nossos catequizandos, né? Que existem 2 formas do ser humano contribuir na obra criadora de Deus. Deus fez tudo muito bem, tudo muito perfeito, mas existem 2 formas de nós contribuirmos na obra de Deus. A primeira é gerando vida, né? Quando o pai e a mãe de cada um de nós, por meio da sua relação sexual, tiveram nós, eles contribuíram na obra de Deus. Portanto, o ser humano pode contribuir na obra de Deus. A segunda forma é o homem pelo meio do trabalho. Quando o homem desenvolve o seu trabalho, ele modifica a natureza e gera conforto para o outro ser humano, para si mesmo, ele está melhorando a obra criadora, né? Não que ela não seja perfeita, mas dará ainda mais perfeição a isso. Então, quando o ser humano é chamado à vida, ele é chamado a participar na obra criadora de Deus, com o seu trabalho e futuramente gerando nova vida. Por isso, as raízes. Então, pode-se colocar esta ficha na raiz da árvore, ou seja, chamado à vida. Em seguida, quis que todos fossem seus filhos. Deus quis que todos fossem seus filhos, através do batismo, indicando assim o caminho chamado a ser cristão. Ou seja, no batismo, o homem ou a mulher, né, que nasce por meio da graça divina, por meio da ação divina, com participação dos nossos pais, agora é inserido no tronco, que é esse caule. Lembrando aquela passagem, todos nós somos ramos inseridos no tronco, que é Jesus Cristo. Portanto, nesse momento, quando falarmos desse chamado a ser cristãos, nós vamos colocar a vida do cristão no tronco da árvore, chamado a ser cristão. Primeiro chamado à vida, colocamos na raiz, onde origina ou está a origem da nossa vida. No segundo momento, nós somos chamados a ser cristãos, colocaremos no tronco.
pode-se colocar esta ficha no tronco da árvore. Lembrando que o batismo é o sacramento que abre as portas para todos os outros sacramentos e nos torna filhos de Deus. O mês de agosto é conhecido como mês vocacional e é composto por 4 semanas. Então, a partir de quando nós temos o tronco, a partir daí nós trataremos da vocação específica. Ou seja, sairão desse tronco 4 galhos. Tá? Iniciemos, pois, inserindo as vocações específicas em cada galho da árvore, que representa cada semana deste mês, ou cada vocação a ser esclarecida. Vocês estão me entendendo até aqui como é que é a dinâmica, beleza? Tá? Se não tiverem, podem me falar aqui, tá? Vonete, tá conseguindo ouvir aí? Como é que tá? Eu vi que você colocou aqui que o celular estava meio baixo. Talvez a captação aqui também não tá legal, mas eu vou continuando. Você vai me dizendo aí. Deixa eu ver onde eu parei. Na primeira semana, meditaremos de forma especial sobre cada vocação, sobre a vocação do sacerdote, né? Então, nesse encontro, a gente vai, no primeiro momento, falar sobre o primeiro galho, né? Que é a vocação do sacerdote. Então, vocês vão colar lá no galho do sacerdote o nome do padre, né? Então, só fazer um papelzinho, ou se você for desenhar no quadro, você escrever naquele galho, Padre Adriano, né? Que é o primeiro vocação que nós trabalharemos. E falará qual é o serviço que o Padre Adriano presta a essa comunidade, né? O porquê que essa vocação é tão importante para nós enquanto cristãos, né? Na primeira semana, meditaremos a forma especial sobre a vocação do sacerdote. O catequista ou algum catequizamo cola em um dos ramos da árvore, perto da copa, a ficha com o nome do sacerdote. E aí a gente tem que tentar fazer com que essas crianças vejam a importância que o padre tem. Não só do ponto de vista de celebrar a missa, né? Mas como o padre é aquela pessoa que nós temos que ter como referência na nossa comunidade. Alguém que deve ser buscado para a confissão, alguém que deve ser buscado na hora de ter uma conversa, que precisa ouvir um pouco daquilo que Deus pensa sobre aquele assunto, né? Muitas vezes a gente se resume só a perspectiva de que o padre só vem rezar a missa, e o padre não faz mais nada, né? Então a gente tem que fazer com que as crianças possam entender. Esses dias eu ouvi uma mãe falando, né? Que a criança perguntou, mãe, e o padre? Ajuda a limpar a casa? Faz cozinha, não cozinha? Né? Por quê? Porque a criança tem aquela perspectiva de que o padre só reza a missa. Então, a gente tem que, no momento de falar sobre o padre, falar das confissões, falar do atendimento aos doentes, falar das exéquias, falar também do atendimento pessoal a cada um, das bênçãos que são feitas, né? Do administração econômica, da administração pastoral, né? Que o padre tem que ajudar a exercer, embora os leigos estão totalmente envolvidos em tudo isso. Na segunda semana, ou no segundo momento, aí, se realizamos nesse encontro, nós falaremos sobre a vocação especial do matrimônio, que é aquela que faz formar a família. Inserir em outro ramo da árvore, perto da copa, uma ficha com o nome matrimônio, né? Então, você vai pegar o nome do matrimônio lá, ou se você quiser pegar um casal em específico, né? O pai de um catequizando, ou os pais do catequista, para não ficar mais referência a você, coloca o nome do casal naquele galho, né? Ou a palavra matrimônio. E explica por que a importância do matrimônio. Por que o matrimônio é importante para a igreja? Do matrimônio saem todas as outras vocações. Do matrimônio gera família. Do matrimônio gera a educação a ser dada na comunidade e a todos os filhos, né? Então, não é... E também poderíamos explicar a perspectiva assim de que o casamento por si só existe até fora da igreja. Mas o matrimônio é o noivo e a noiva unidos em si diante de Deus. Então, casamento é uma coisa. Pode existir do ponto de vista civil, do ponto de vista natural, já mesmo antes da própria religião, o casamento já existia, mas o matrimônio é a presença de Deus junto com o noivo e a noiva, com o casal que vai regulamentar a sua situação de união. Por isso, é importante valorizar essa perspectiva da família de matrimônio.
E no terceiro momento, nós falaremos sobre a forma particular sobre a vocação dos consagrados e consagradas. Como aqui nós não temos irmãs religiosas, não temos irmãos aqui na nossa paróquia, talvez levar imagens de irmãs, levar imagens de freis, levar imagens de consagradas religiosas leigas, né, para que a criança vejam e possam identificar, né, que existem pessoas que dedicam sua vida a um serviço da igreja, a um serviço de outras pessoas, né? E também que as mulheres têm essa participação quase que majoritária nisso, né? Porque o sacramento da ordem está ligado aos homens e a consagração, o serviço à igreja, temos homens também, mas a sua grande maioria é as mulheres. Porque muitas vezes parece que só o homem que pode servir a Deus de forma total, né? E aqui na nossa comunidade, por não ter irmãs, as irmãs passam por aqui de vez em quando, não tem essa visão direta com isso, né? Por isso que é até importante, de vez em quando, a gente trazer as irmãs, como esse já vieram as irmãs aqui, né? A irmã lá, me fugiu o nome agora, que veio para fazer o encontro aqui na paróquia. Mas mostrar que existem essa forma de servir a Deus também. Irmã Beatriz. Irmã Beatriz, isso, obrigado. Isso mesmo, irmã Beatriz esteve aqui, né? E que a vocação, né, está ligada a 3 princípios, né? A pobreza, ou seja, que as pessoas não são pobreza no sentido não que vai viver miseravelmente, mas que não se apega a bens, né? A questão da castidade, a pessoa que fica solteira, né? Não tem nenhum tipo de relação com ninguém, e a obediência, ou seja, estar disponível para que ela possa servir a Deus, servir as outras pessoas em qualquer lugar, né? Essa perspectiva da obediência, onde você vai servir onde há necessidade, e não onde eu entendo que seja bom para mim. Então, nesse terceiro ramo, nós colocaremos a imagem de uma freira, a imagem de um frei, e o nome consagrado religioso ou religiosa. E na quarta semana, dedicada à vocação leiga. São aqueles homens e mulheres que têm uma profissão fora, né, que têm seu trabalho, mas dedicam um pedaço da sua vida, algumas horas, para servir a igreja, para que a igreja possa ampliar a sua missão. Muitas vezes as pessoas veem como um desencargo de consciência. Eu vou ser catequista porque eu quero que Deus goste de mim. Eu vou trabalhar na pastoral da criança porque eu faço meus pecadinhos e vou lá dar um desconto já. Não. Nós participamos da igreja porque queremos que ela possa evangelizar e se expandir, participando da missão redentora de Cristo. Então, assim como Cristo, nós queremos fazer com que pessoas se salvem, e salvando também a nós mesmos. Portanto, nós não podemos deixar as crianças entender que, vai porque tem que ir, ou porque é um desencargo de consciência, não. Porque o leigo é aquele que colabora na missão redentora de Cristo. Por isso que eu admiro muito os catequistas. Os catequistas não ganham nada, fazem porque existe um prazer em falar de Jesus para as crianças, existe uma consciência de que eu a estou ajudando a evangelizar, a expandir o amor de Cristo pelo mundo. Eu amo tanto a igreja, eu amo tanto a Cristo, que eu quero colaborar para que outras pessoas também possam amar ele da mesma forma que eu amo, ou amar ainda mais. Essa é a perspectiva do catequista, essa também é a perspectiva do leigo, embora muitas vezes o leigo não saiba disso. Eu vejo pessoas que vêm, eu quero ajudar na festa. Por quê? Porque eu gosto. Porque eu gosto dessa carne, porque eu gosto também do povo, né? O leigo deve vir, claro, ajudar com prazer, mas, além disso, ele deve ter a consciência de que aquele serviço que ele faz é para o bem da igreja, para o bem dos cristãos, para o bem da salvação de todas as outras pessoas. Quando vocês quiserem ampliar, né, e falar especificamente do catequistas, que são as pessoas que buscam expandir a fé, realizar um bem maior em vista da evangelização, né?
que levam as pessoas a encontrar-se com Jesus, desde pequenos até tornarem-se grandes, né? E a gente pode falar também que existem a catequese não só de crianças, né, mas a catequese de adulto, e a catequese permanente que a gente vai sendo feita nas celebrações, né? Então, por isso que é importante que a gente possa participar da missa. Eu vou mostrar para vocês aqui, posso continuar? Tudo tranquilo? Tá, essa é a primeira, né? A segunda, a gente vai usar esse quebra-cabeça aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Vocês devem ter visto aí no material que vocês receberam. Tem um quebra-cabeça aqui que tem a minha foto, né? Por quê? Porque a gente vai focar na questão da ordenação presbiteral, né? Para a gente falar especificamente. Então, aqui tem a foto do Dom Adelar aqui, do Dom Donizete aqui, a minha. E aqui do ladinho aqui, ó, vocês não, talvez no arquivo vocês vão ver melhor, tem a foto do Padre Adriano aqui. O que vocês precisam? Pegar essa folha, que está o quebra-cabeça. Vocês, aqui talvez vocês não consigam ver, mas vai abrir o arquivo, vocês vão ver. Já tem o localzinho certinho para recordar. Vocês vão pegar um papelão, vão colar isso no papelão, né? Esperar secar, bem bonitinho, vai ficar todo enrugado. Esperou secar, vai cortar em cima das marcas do quebra-cabeça. Vai dar um trabalhinho? Vai, mas é questão de 10 minutinhos, tá pronto. Tá certo? Então, você vai imprimir isso aqui. Ah, Johnny, não tem impressora. Passa ali na secretaria, fala com a Fran, fala com a Kelly, que elas vão dar um jeito para você. Tá certo? Posso contar com isso? Tranquilo? Vocês vão colar no papelão ou no papel um pouquinho mais duro e vão recortar, né? Aqui nesse arquivo, está escrito aqui, Sacramento da Ordem. Por isso que o Adriano e a Kelly, com a gente conversando, entendeu que fosse melhor fazer isso lá próximo da ordenação. Para que as crianças possam entender, olha, vai ter um novo padre aqui na paróquia, e por que vai ter? Qual que é a intenção? O que vem antes de ser padre? O que vem depois? Né? Qual que é a diferença do padre Adriano e do diácono Dione? Qual que é a diferença dos padres e dos bispos? Né? Qual que é a função deles aqui na nossa paróquia? Tudo isso. E aqui tem a informação do sacramento da ordem, tem a data da ordenação e o local onde vai ocorrer a ordenação. E daí vocês precisam falar de tudo isso. O que é o sacramento da ordem? O que são os dois bispos? Por que tem dois bispos, né? Lembrando que a gente não tem dois porque nossa diocese cresceu ou porque o Papa mandou um bispo para fiscalizar o outro. Não. Nós sabemos que o Dom Adelar passa por um tratamento de um câncer, né? Ele precisa se resguardar para que esse tratamento possa realmente surtir efeito, né? E por isso o Dom Donizete veio para, como diz o nome dele, auxiliar, né? Então, as crismas, algumas decisões que precisam ser tomadas, que o Dom Donizete possa tomar assim, de forma mais pontual, né? Então, o Donizete vai realizar. Hoje, o Dom Donizete está, por exemplo, na Assembleia dos Bispos em Aparecida, representando a nossa arquidiocese, né? Então, por isso que tem esses dois bispos. Por que o padre Adriano está aqui há tanto tempo? Por que ele está aqui na paróquia? Qual que é a função dele? Tudo isso está ligado a esse quebra-cabeça. Então, vocês vão cortar, são 14 ou 15 peças, deixa eu ver aqui. São 15 peças. Eu acredito que a maior parte das turmas não passe muito disso. Concorda? É isso, mais ou menos isso, né, Kelly? Se eu não estou enganado. Né? Ou o pessoal que está por aí que possa... Porque quando eu vou nas turmas, né, eu vejo que é mais ou menos isso aí. O que vocês vão dizer? Vão cortar isso aqui, entregar uma peça para cada um. Ah, faltou criança para peça? Vai dar 2 peças para criança. Faltou peça? Uma criança vai ficar sem, né? A não ser que tenha alguém muito chorão lá que vai dizer, não, eu fiquei sem peça, né? É só para entender. Agora eu vou explicar passo a passo. Então, qual é o objetivo? Fazer conhecer o diácono, né? No caso eu, né? Não é um pouco de vanglória, não, mas é para a gente poder entender isso aí. E que vai ser ordenado na paróquia, né? Não vai ser ordenado aqui na paróquia, mas vai trabalhar nessa paróquia, né? Para ajudar o padre Adriano. Por que o diácono veio para cá? Isso é uma coisa importante, né? Ah, porque o padre Adriano está cansado? Não. Porque o padre Adriano, nesse momento, está fazendo um doutorado, que o padre Adriano é professor dos outros seminaristas que vão ficar padres. Então, precisa aprimorar o seu conhecimento.
Como o Padre Adriano está fazendo doutorado, né? E isso demanda muito tempo de estudo, uma dedicação mais exclusiva a isso, né? E a paróquia já vem caminhando muito bem com ele. O diácono, e agora que vai se tornar do padre, veio para ajudar naquilo que é mais pontual. Assim como o Dom Donizete veio para auxiliar o Dom Adelar, o diácono até agora vem para auxiliar o Padre Adriano. No execa, no casamento, no batismo, alguma questão de organização pastoral, aquilo que for possível, certo? Então, por isso que vem o diácono. E agora, o diácono vai passar por esse processo de transição do diaconato para a ordenação presbiteral, padre, né? O diácono era quem antes? O diácono era uma pessoa normal que estudou 8 anos no seminário e agora a diocese, os padres entenderam que ele deve ser ordenado. Ah, é simplesmente querer entrar no seminário? Não, não é simplesmente querer entrar no seminário. Existe toda uma avaliação, existe todo um preparo. No final do processo formativo, existe, vamos dizer assim, uma investigação da vida da pessoa para ver se ele realmente pode exercer esse ministério ou não. Foi considerado aprovado, por isso vem agora para ser ordenado. Tá certo? E daí vocês vão, nesse processo aí, ensinar a diferença dos 3 graus da ordem, que eu acredito que vocês saibam: diaconato, presbiterato e episcopado, tá? O material, então, é uma peça, uma quebra-cabeça de 15 cabeças, cuja imagem central é do diácono, depois menores, os 2 bispos da arquidiocese e o pároco da paróquia, que é o padre Adriano Lazarim. Como é que a gente vai usar isso aí? O catequista, após realizar uma dinâmica das árvores, das vocações, ajudará os catequizandos a montar o quebra-cabeça, que, na sua conclusão, trará a imagem central do diácono, e também as imagens do bispo, né, e do padre. Então, vocês vão entregar isso para as crianças, vão pedir para ela montar. Claro que vai ser muito rapidinho, porque as peças são grandes, né, não são poucas as peças também, logo vão concluir isso. Concluindo o quebra-cabeça, o catequista vai questionar os catequizandos. Vocês conhecem essas pessoas? Conhece lá esse que está de rosa, esse que está de verde, esse que está de dourado? Conhece esse padre que está aí? Claro que a maior parte vai dizer, eu acredito que a maior parte vai dizer que sim, né? Principalmente quando se fala do Padre Adriano e a mim também, que estou ali, aqui na paróquia, né? Talvez os bispos, né, até por serem novos na nossa diocese, talvez alguns não conheçam, né? Que é uma pena não conhecer, né? Mas vocês vão questionar isso e já colocar a importância dessas pessoas ou a necessidade dessas pessoas dentro da comunidade. Caso não saibam, a catequista diz o nome de cada um dos bispos, do diácono, do padre, e em seguida pergunta quem eles são na igreja, né? Qual a função deles. Caso não saibam, mais uma vez a catequista esclarece a função que eles têm na igreja, e não a do bispo, a do padre sacerdote. Continuando os questionamentos, o catequista pergunta qual o serviço de cada um na igreja. E aí, claro que eles provavelmente não vão saber tudo. E vocês vão explicar para eles, né? O que o padre pode fazer, o que o diácono pode fazer, o que o bispo pode fazer, qual que é a função dele na diocese, qual que é a função dele na paróquia, qual que é a função do diácono também. Com isso, explicará os graus dos sacramentos da ordem, que se divide em 3. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor, o diaconato. O diaconato, pessoal, existem 2 tipos de diácono. Isso é importante a gente explicar. Porque tem diácono que é casado. Acho que todo mundo sabe disso aí, né? Que é o diácono permanente. Não é que ele ficou diácono depois casou. Não. São pessoas que têm um trabalho na igreja e algumas dioceses entendem que há necessidade de que alguns homens possam ajudar os padres nessas paróquias. É uma paróquia muito grande, né? Que o padre talvez tenha que se desdobrar em muitas funções. Chama-se um homem que é, vamos dizer assim, indicado pela comunidade de respeito, né? Que tem anos de casado, e esse homem vai fazer um curso de teologia, né? Durante 3, 4 anos, vai se preparar, vai ver se ele é capaz de tudo isso, e ele vai ser ordenado diácono. Primeiro, a esposa tem que aceitar, os filhos têm que aceitar, que ele aceite essa função. Por isso, geralmente, chamam-se pessoas já que estão quase se aposentando ou já aposentadas, para não demandar que isso sobrecarregue essa pessoa,
né? Aqui na diocese, nós temos um diácono permanente só, que é na paróquia do Cancelli. Ele nem era daqui, ele veio de fora, né? Por causa de questões da empresa dele, foi morar na Cancelli e foi aceito que eles continuassem a exercer o seu ministério de diaconato aqui. Então, que é o diácono Arlindo. Esse é o diácono permanente. Se acaso a esposa desse diácono chegar a falecer, ele não pode casar de novo. Então, uma curiosidade, né? Então, não pode casar de novo. Esse diácono vai permanecer ou viúvo, ou, dependendo da situação, ele pode até ser ordenado padre, tá? Caso entenda que ele tenha condições para isso. Esse é o diácono permanente. O diácono transitório, antes do diácono transitório, existem diáconos permanentes também que são ordenados, né, e continuam celibatários, ou seja, não irão casar nunca mais, né, e também não serão ordenados padres, né. Talvez a gente fique pensando, por que aquele diácono lá está ordenado há 10 anos de diácono e não casou e não ficou padre? Porque a vocação dele é para ser diácono permanente celibatário. Então, não significa que todo diácono vai ser padre, né? Existem diáconos permanentes casados, existem diáconos permanentes que são celibatários e nunca serão padres. E daí existe o diácono transitório, que no caso eu, o Rogério e Daniel somos. É aquela pessoa que passou pelo processo de discernimento vocacional, foi ordenado diácono, ficará 6 meses como diácono e depois chegará a ser padre. O que sacramento o diácono pode realizar? O sacramento do matrimônio e o sacramento do batismo. Além de ajudar nas questões litúrgicas, né? Dentro da celebração. Mas a principal função do diácono, desde a sua origem lá, que a gente vê lá no livro do Atos dos Apóstolos, é a função da caridade. O diácono vem na igreja para poder fazer caridade. Hoje em dia, a caridade está muito ligada à questão de assistencialismo, né? Então, a pastoral como a Caritas, onde o diácono Arlindo ajuda, né? Nas paróquias onde eu tenho o diácono, ele deve estar ligado à questão de caridade, né? Aqui na paróquia a gente organizou aí a questão do balcão de emprego para poder possibilitar que pessoas desempregadas pudessem trabalhar, né? Também está ligado à questão da assistência aos doentes, assistência às pessoas que têm necessidade de algum tipo de recurso, remédio, comida, entre outras coisas. Essa é a função do diácono dentro da igreja. Hoje em dia, nem todos os diáconos trabalham diretamente com isso. Ficam mais ligados às questões pastorais, porque já existem outras pastorais específicas para isso. Nós temos a nossa paróquia, a Pastoral da Caridade. Ela que já organiza todo esse ambiente. Outras paróquias têm a Caritas, né? Ou os vicentinos, o diácono pode estar envolvido, mas já existem pastorais específicas, momentos específicos para essa situação. Primeiro, diaconato primeiro grau. Restringe-se ao sexo masculino, podendo ser casado ou celibatário, condição que deve manter depois da sua ordenação, como eu já falei. Sua função é auxiliar o padre e o bispo no serviço da caridade, podendo realizar algumas celebrações religiosas, como o batismo e o casamento. E daí vem também a função litúrgica, que ele recebe os dons da comunidade, né? O que quer receber os dons da comunidade? Aqui na nossa paróquia a gente tem muito costume, mas acontece muito em outras. Principalmente na missa do domingo. O vinho e as partículas que são consagradas vêm do meio do povo para o altar, no ofertório. Aquilo ali não representa só a partícula e o vinho que são consagrados, mas representa todo o povo, toda a doação do povo, todo o serviço do povo, toda a prestação de pastoral do povo, toda a contribuição financeira do povo. E aquilo é o diácono que tem que receber, porque é ele que faz a ligação do povo, da doação do povo, dos dons, do serviço do povo com o altar. Por isso que o diácono está envolvido com a caridade e está envolvido com o altar, né? No caso da celebração. E daí vem também a função litúrgica. Ele recebe os dons da comunidade e oferece aos que mais necessitam. Ou seja, quando recebe esses dons, né, nós podemos falar, por exemplo, das doações de alimentos, que são feitas na igreja. O diácono tem essa função de organizar isso. Como diz, aqui nós já temos a pastoral, então isso a gente não tem a necessidade de colocar a pessoa do diácono lá, porque vai chegar um momento que esse diácono deixará de ser diácono, né, porque é transitório, e isso vai ficar um espaço vago. Então,
Entendeu-se que onde existe a pastoral, o diácono contribui, mas ele não assume todo aquele serviço, porque existe esse processo de transição. Ele deve ouvir, reunir e orientar os... desculpa, estou falando no lugar errado. Seu ministério de caridade não é assistencialismo, por isso também evangeliza e faz pregação da palavra. Né? Ou seja, não é só a caridade, mas também o diácono é chamado a fazer a celebração da palavra, né? Evangelização, para celebrar os dois sacramentos que ele pode, que é o matrimônio e o batismo, em vista do bem da comunidade. O segundo grau da ordem é o presbiterato. Também ligado aos homens, é responsável por uma paróquia. O padre é responsável por uma porção de pessoas, né, confiada a ele pelo bispo, para que ele possa ser líder, presidente, o condutor de um povo em vista da sua salvação. Então, o padre está na paróquia para fazer com que o povo possa rezar, fazer com que o povo possa estar organizado em vista da ação missionária, fazer com que o povo possa se organizar em vista de levar ainda mais a palavra de Deus adiante. Então, o padre é o responsável daquela paróquia. A função do padre é realizar os serviços religiosos na sua matriz e também nas capelas. E administrar tudo isso. Ele deve ouvir, reunir, orientar os fiéis que fazem parte da sua paróquia. Atender os doentes, administrar os sacramentos, viver e transmitir a palavra de Deus. Essa é a função do padre na igreja. Né? É importante deixar claro que não se restringe somente à missa. Por fim, é o terceiro grau, que é o episcopado, né? A gente tem uma diferença aí. O que é arcebispo, o que é bispo? O arcebispo, ele é dentro de uma província, de uma região composta por mais de uma diocese. Ele é um representante, alguém que deve dar unidade. Dentro daquela província, ele responde. Vamos supor assim, aqui na nossa arquidiocese de Cascavel, a arquidiocese de Cascavel é referência dentro da província de Cascavel, que reúne Toledo, a diocese de Palmas, São Francisco Beltrão, e a diocese de Foz e a diocese de Cascavel. Existindo alguma situação que precisa ser corrigida, na diocese de Toledo, por exemplo, e o bispo de lá não tomou alguma atitude, o arcebispo aqui de Cascavel deve ir lá ou falar com o bispo, ou falar diretamente com o núncio, ou falar com o papa, para que a determinada situação tenha que se resolver. Ou seja, ele tem a função ali de mediar, de vigiar, de unir os bispos, em vista da evangelização, em vista da boa condução da igreja, por isso que ele é arcebispo. E o bispo é responsável especificamente de uma diocese, né? E dentro dessa diocese que pertence à província. Então, vejam que existem as capelas, que formam a paróquia, que formam a diocese, que formam uma província, que vão formar um regional. Nós somos o Regional Sul 2, que compõe todo o estado do Paraná. Tem regionais que são menores que um estado? Claro, tem regionais que pegam metade do estado. Tem regionais que pegam um pedaço do estado e um pedaço de outro. Né? Então, a regional não está determinado pelo estado. No sul do Brasil, existe essa perspectiva, porque facilita. Mas se você for para o norte, Mato Grosso, Rondônia, tem um regional lá que pega parte de Rondônia e parte de Mato Grosso. Né? Tem um regional que pega 2 estados inteiros. Então, você vê que as comunidades vão se ampliando, ou seja, de forma que possam se tornar organizadas. E o bispo recebe, né, é o mais alto grau nesse dom hierárquico, e recebe, antes do seu nome, a palavra dom, né, que é esse referência àquilo que ele ocupa. E o bispo é o responsável pelo comando das suas dioceses, formando uma arquidiocese, como nós já falamos. O arcebispo é responsável por uma arquidiocese. Depois disso tudo, é importante que a gente possa explicar para os catequizandos que não existe mais um grau superior a bispo. O cardeal, sacramentalmente, o papa, sacramentalmente, não é maior que o bispo. Tá? É importante deixar claro isso. O diácono, ou melhor, o cardeal, é um título que ele recebe, porque ele foi chamado a contribuir com o papa de forma mais direta. O papa é um título também que ele recebe por ser o bispo de Roma. Então, a diocese de Roma ficou vaga. Não o papa, o bispo lá morreu, ou ficou doente, ou renunciou. Então, precisa se eleger um novo bispo. Quem elege
é os cardeais. Um deles vai ser eleito Papa da Diocese de Roma. E esse, melhor, o bispo da Diocese de Roma. E esse bispo da Diocese de Roma é chamado de Papa, porque ele é o sinal de unidade em toda a igreja. Ele faz com que a igreja possa estar voltada-se para ele, né? É o ponto de referência. E o Papa mora no Vaticano, que é um país dentro de uma cidade, né? É como se a gente pegasse, por exemplo, o espaço ali daquela quadra do Caique, né? E ali fosse um país. Dentro de Cascavel, existe ali um espaço específico que é um país. O Vaticano é dessa forma. É um espaço dentro de Roma, onde o Papa mora, né? E ali é o Vaticano, um país constituído, né? Que o Papa é o seu representante e o seu líder. Então, ali dentro, existe a referência da igreja no seu total, né? E ali vive aquele o qual é o bispo de Roma, né? Só questão de curiosidade, a catedral do Papa não fica dentro do Vaticano, fica fora, né? É a catedral de, se não me engano, é São João de Latrão, né? Que fica fora do Vaticano, fora dos muros do Vaticano. Ou seja, veja como é uma coisa assim até engraçada, né? É bispo de Roma, mas mora no Vaticano, que é outro país, mas a sua catedral não está no Vaticano, mas está dentro do território de Roma. Existem essas coisas que muitas vezes passam despercebidos pela gente. E aí vocês vão questionar para os catequizandos qual é a função, qual é a importância dessas pessoas dentro da igreja. E deixar claro que o Papa é o representante de Deus na Terra. É aquele que fala em nome de Deus, aquele que é o vigário de Cristo no mundo. Por isso que ele é alguém importante. Não é só o título, mas é alguém que, segundo a igreja, segundo os cardeais, é a pessoa preparada para assumir o comando da igreja naquele tempo, para ser referência. Assim como o pai e a mãe são referência dentro da casa, né? Na igreja existem também pessoas referência. O Papa, os cardeais, os arcebispos e os bispos, depois os padres. Ou seja, existe toda uma organização, toda uma hierarquia, que na ponta dessa hierarquia está o Papa como maior referência. Após esse diálogo, a catequista deve deterrar mais a pessoa do diácono. Fez tudo isso, explicou quem é o padre, explicou quem é os bispos, né? Daí vocês vão falar um pouco especificamente desse diácono que vos fala, né? Vocês vão questionar se eles conhecem, se ele sabe da história, se conhece os pais, se não conhecem, por que ele está na igreja, se ele vai ajudar, se não vai. Aí vai ficar da criatividade de vocês, né? Saber o porquê que esse diácono veio aqui, né? Por que esse diácono vai ajudar, qual que é a função dele na nossa paróquia, né? E o que ele vai contribuir para a nossa paróquia. Então, depois de fazer todo esse diálogo, vocês irão questionar isso. E daí vocês vão falar, o diácono é o diácono transitório e tudo mais. E agora ele vai ser ordenado padre. E vocês vão falar a data, vão falar onde vai ser, vão falar que no dia 15 vai ser ordenado padre, no dia 16 vai fazer a primeira missa dele na paróquia, para que as pessoas, para que as crianças falem para os pais. E os pais gerem curiosidade nos pais de saber como é a primeira missa, como é uma ordenação. Porque eu não sei se vocês aqui que são catequistas, nós estamos aqui, que eu acredito que são poucos, nós estamos aqui hoje, né? Quem de vocês que já foi na ordenação de padre, né? Eu acredito que poucos foram, né? A Inês foi. Foi também, a Anne foi também. Então, poucos foram. A gente quer gerar essa curiosidade, porque muitas vezes a gente sabe assim, o padre vem para cá. Mas quem é esse padre? De onde veio? Como é que vira padre? Ou seja, a gente quer gerar essa comoção nos catequizandos e também nos pais deles, para que eles se sintam pertencentes a esse processo, pertencentes a essa mudança de diaconato para presbiterato, qual que é a importância, o porquê, de onde vem, para onde vai, o que isso representa para a nossa igreja. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Gente, abre as câmeras para ver quem que está aqui. A primeira, não. Tem uma coisa. Tem o Éder levantou a mão ali, não sei se
fazer uma pergunta, se foi sem querer? Abram as câmeras para poder ver quem que está, fazendo um favor. O Éder é a Solange. Ah, Solange, desculpa. A Hélia. Fala, Nica. Está escondido aí, Nica? Ah, Cláudia, Patrícia. Ah, beleza. Camille. Ah, beleza. Gente, alguém tem alguma pergunta? Ana Paula. Porque eu tenho... O meu irmão é diácono também. Oi? Meu irmão também, ele é diácono. É diácono também? Onde? Só que ele é casado, né? Pediu permissão para a esposa e para o filho. Aonde que ele é diácono? Lá em Novo Biratã, no Mato Grosso. Olha lá, foi longe o diácono também. Bem longe. Eu Só que sei. ele não vai poder casar. Eu não sabia que não poderia casar depois. Agora já vou puxar a orelha dele se ele tentar casar, se ele for viúvo primeiro, né? É, não pode mais. Daí, não pode mais. Daí tem que... Se ele ficar viúvo primeiro, eu puxo a orelha dele. Eu não deixo mais ele casar, então. Isso. Porque eu tenho medo de estar falando aqui, estar falando para uma das pessoas. Ainda bem que vocês estão aí. Quem participou de verdade. Se vocês não têm pergunta, a Kelly quer falar alguma coisa. Eu já havia dito para a Kelly Padriano que esse encontro seria rápido. Né? Eu acho que foi 50 minutos suficiente. Kelly, quer dizer alguma coisa? Na verdade, assim, sobre o encontro, só agradecer, né, que foi bem explicativo. Tinha algumas dúvidas que eu tinha que você já esclareceu, e acho que um monte de gente também, mas foi bem bacana. Uhum. E assim, para o pessoal aqui os nossos catequistas aqui da Matriz, só para falar que amanhã e depois temos reunião, tá? Então, deixar certinho a questão das faltas. Também vai ser uma reunião bem rápida com os pais. Beleza. Reunião, para mim, tem que ser no máximo 1 hora, porque na segunda reunião a gente já fica com um medo de vir, né? Ó, reunião tem que ser no máximo 30 minutos, mas... melhor ainda, aí, ó. Não. Melhor ainda. Porque as minhas reuniões, eu sempre falo aqui, a gente tem das pastorais, olha, no máximo, ó, deu 1 hora, eu já vou cortar, porque senão na segunda o pessoal não quer vir mais. É que você, né, nem gosta de falar. Não, eu tenho essa dificuldade. Beleza, gente? Vamos rezar para poder jantar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai de bondade, nós pedimos a vossa bênção, a vossa proteção sobre todos nós aqui reunidos, também sobre a nossa família, todos os nossos serviços dentro e fora da igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente.